Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho aí para vocês sobre a nossa aquisição do ultra congelador, né? A gente comprou o equipamento em setembro deste ano e desde então a gente estava testando ali, esperando também, né, os valores da energia chegar para a gente ter uma noção se realmente ele gasta mais do que os freezers e também verificar ali, né, em relação à qualidade do salgado para mim conseguir passar aí o máximo de informação que eu puder para vocês. Então é isso, bora lá pro vídeo. Eu vou responder também aqui 3 perguntas de seguidores que nos deixou nos comentários dos vídeos do YouTube e um seguidor que nos deixou uma pergunta recentemente lá no Instagram sobre o ultra congelador. Já quero começar aqui com a pergunta do seguidor que nos mandou mensagem lá no Instagram, que é o Alisson. Ele nos perguntou: qual foi o momento ou a virada de chave que vocês decidiram que era a hora de adquirir um ultra congelador? Bom, gente, no mês de julho, a gente aí teve uma demanda muito alta em relação aos buffets. E ali a gente já começou a pensar que a gente precisava fazer algo para aumentar aí a nossa capacidade de produção e de deixar os salgados prontos o quanto antes para a gente conseguir entregar para os buffets. E aí, primeiro, nós pensamos em trocar a nossa modeladora de salgados, onde a gente pudesse fabricar mais salgados e ter uma empanadeira também, para que diminuísse o nosso trabalho ali manual. Só que ao mesmo tempo, gente, que você compra uma modeladora e a empanadeira que vai ali te trazer mais possibilidades de aumentar a sua capacidade de produção, você também tem que pensar aonde você vai congelar os seus salgados e depois armazená-los. E aí a gente ficou naquela questão, mas se a gente comprar a máquina e dobrar a nossa produção, onde que a gente vai colocar os salgados para congelar? Se hoje a gente tem 5 freezers, sendo que 3 deles têm salgados armazenados e a gente só tem 2 freezers para congelar os salgados. E esses 2 freezers só tinha capacidade para uma produção de congelamento. Às vezes a gente até fazia, gente, salgado em dobro, porém acontecia que o salgado não congelava 100% de um dia para o outro. Hoje a nossa modeladora, ela produz 2.000 salgados por hora. E aí quando a gente precisava dobrar a nossa produção, a gente conseguia aí produzir em média, exemplo, coxinha, 4.400, 4.300 coxinhas quando a gente dobrava a produção. Mas na hora de congelar dentro dos 2 freezers que a gente tinha ali, gente, os freezers ficavam entopetados de salgados. E aí, no dia seguinte, quando a gente chegava na empresa para embalar os salgados, eles ainda não estavam completamente congelados para a gente conseguir embalar e já iniciar a nova produção. E a gente também não tinha tempo para deixar aqueles salgados mais um dia, por exemplo, para ele chegar ao seu congelamento final, para a gente aí sim iniciar uma nova produção. A gente não tinha esse tempo, porque se a gente pulasse um dia de produção, a gente não ia ter salgado suficiente para fornecer para os buffets. E foi quando a gente chegou à conclusão que na verdade a gente precisava mesmo investir em um ultra congelador, onde o equipamento iria congelar os salgados no mesmo dia, gente. Foi aí que a gente entendeu que, assim, por mais que a gente precise, de fato, trocar a modeladora e ter uma empanadeira, porém a gente precisava de um equipamento que congelasse os salgados com mais rapidez. E aí sim a gente chegou à conclusão de que nós já temos uma modeladora, a gente consegue se virar empanando manualmente. Então, primeiro, o ideal, no nosso caso, é a gente investir num ultra congelador e depois sim a gente investe em uma modeladora que nos ajude a aumentar a capacidade de produção e também em uma empanadeira, gente. Então foi desta maneira que a gente chegou à conclusão de que para nossa empresa, para o nosso negócio, iria fazer mais sentido neste momento a gente investir em um ultra congelador ao invés de uma modeladora e uma empanadeira. Agora eu vou responder a pergunta do Marcel César. Ele nos perguntou: você tem quantos freezers fora o ultra congelador?
E você indicaria um Ultra para quem produz a partir de quantos salgados? E depois ele também perguntou como que foi a decisão de adquirir o ultracongelador, como eu já expliquei aí para vocês, e sobre o consumo de energia. Então, bora lá. Quantos freezers eu tenho hoje, fora o ultracongelador? Antes da gente comprar o ultracongelador, nós tínhamos 5 freezers ligados ali dentro na nossa linha de produção. Depois que a gente comprou o ultracongelador, a gente conseguiu eliminar 2 freezers, tá bom? E aí a gente só ficou com 3 freezers grandes, onde a gente armazena todos os salgados ali dentro da empresa. E o ultracongelador que congela os salgados. Uma dica, de repente, aí para você que vai adquirir o seu ultracongelador, né? Aqui a gente acabou vendendo o nosso freezer maior, tá bom? Mas eu indico para vocês, se tiver espaço, tentem deixar ele guardado em um cantinho ali, até você entender como que vai ser a demanda, se ela vai aumentar, porque normalmente acaba aumentando quando você começa a produzir mais, você tem mais tempo para pensar em divulgar o seu produto e você começa a vender mais. Então, deixe este freezer ali no cantinho, que pode ser que em breve você precise dele. Aqui no nosso caso, a gente acabou vendendo o nosso freezer maior e hoje a gente meio que pensa, putz, não deveríamos ter vendido tão rápido assim, tá? A gente acabou guardando o freezer menor, que ficava ali dentro somente com as coxinhas. A gente acabou guardando ele porque a gente tinha espaço para guardar o menor, só que o maior a gente não tinha onde guardar ele. Então a gente acabou vendendo. Só que eu acho que ele vai fazer falta pra gente em breve. Então ficamos aí com os 3 freezers, onde a gente armazena todos os salgados, o ultracongelador, onde a gente congela, e a gente tem um freezer que tá lá fora, que ele é o menorzinho, que ele está no modo refrigerador, onde fica ali os refrigerantes, peça de mussarela, tá bom, gente? Agora, sobre o consumo de energia. Eu anotei aqui, o ultracongelador, ele chegou no dia 15 de setembro, e a gente já começou a utilizar ele no dia 16/9. Tá? E aí a gente esperou concluir um mês cheio ali utilizando o equipamento pra gente verificar em relação ao valor ali da energia, se subiu ou não. Deixa eu explicar para vocês. A energia da empresa, ela é junto com a energia da casa da mãe do Danilo, tá bom? Para quem não sabe, a empresa fica na área gourmet ali, que é da casa dos pais do Danilo, fica no fundo da casa. Então, a energia é ligada junto com a casa da mãe do Danilo. Na parte de cima tem a casa do irmão do Danilo, porém a energia dele é separada, tem um relógio só para casa dele, tá? Então, o da empresa é junto com a da mãe do Danilo. E no mês 10, mês de outubro, veio o valor de R$ 942,72 o valor da energia. A mãe do Danilo paga R$ 200 de energia por mês, tá? E aí a diferença é da empresa. Então, se veio R$ 942,72, ela pagou os R$ 200 e a gente pagou R$ 742,72. No mês 11, em novembro, veio R$ 875,91. Então, a gente pagou R$ 675,91 e a mãe dele pagou os R$ 200. Mas, em média, gente, em relação a quilowatts, a gente utiliza ali, em média, 850 a 900 quilowatts no mês. Não teve alteração em relação ao ultracongelador. Até porque, gente, o freezer ficava ligado ali praticamente os 30 dias no mês, né? 24 horas por dia. O ultracongelador, a gente só liga ele mesmo quando vai utilizar ali durante 2 a 3 horas no dia, tá? E aí, quando a gente precisa dobrar a nossa produção, a gente acaba utilizando ele aí aproximadamente 6 horas no dia, que foi nesse mês de outubro que a gente teve uma demanda alta também em relação aos salgados de vendas para os buffets, que foi quando a gente gastou 958 quilowatts, tá bom? Esse foi o mês a mais aí, porém foi realmente um mês que a gente vendeu mais também na nossa loja, tá bom? Praticamente não teve alteração nenhuma em relação ao valor da energia. É isso. Ele fez também uma pergunta em relação, você indicaria um ultracongelador
para quem produz a partir de quantos salgados? Gente, eu acho que não é muito em relação à quantidade de salgado, porque de repente você pode ter aí mais freezers do que eu e produzir mais salgados do que eu durante o mês, e é super tranquilo você não sentir a necessidade de ter um ultra congelador, tá bom? Mas aqui pra gente, na verdade, a gente não tinha mais espaço para colocar mais freezers. A gente até pensou antes na possibilidade, né, em relação a ter mais freezers, só que aí a gente não tinha espaço físico para colocar esses freezers. Por isso que a gente teve que partir para um ultra congelador, porque aí a gente iria conseguir aí reduzir 2 freezers, o espaço de 2 freezers em apenas uma máquina e ser mais rápidos, tá bom? Tem gente que fala, né, Isadora, eu produzo 3, 4 vezes na semana e fico tranquilo o resto da semana. Aqui pra gente não é a realidade, a gente tem que produzir todos os dias, até porque a nossa modeladora ali tem uma capacidade máxima de 2.000 salgados por hora. E de repente tem gente que tem uma máquina aí que consegue produzir 5.000 salgados por hora. E daí, se você tiver freezer o suficiente para conseguir guardar todos os seus salgados e ficar 2 dias sem produzir, tranquilo. Aqui no meu caso, eu não tinha tempo o suficiente para esperar esses 2 dias até que os 4.400 coxinhas congelasse 100% para mim iniciar uma nova produção. Então, isso depende muito, gente, ali da sua demanda de salgados, né? Se você precisa aí produzir todos os dias para conseguir abastecer todos os seus fornecedores, o seu delivery, então isso é muito relativo. E aí, por a gente não ter espaço físico para pôr mais freezers, a melhor opção foi sim investir em um equipamento como o ultra congelador para nos trazer mais rapidez. E a última pergunta aqui, gente, é da Silvia Marques. Ela nos perguntou: quantos salgados dá para congelar no ultra? Cada ciclo do ultra, gente, nós conseguimos congelar ali em média 2.500 salgados, tá bom? Da maneira como a gente coloca ali. Já as bolinhas de queijo, que a gente consegue organizar elas dentro das bandejas, uma do ladinho da outra, elas cabem mais salgados. Elas cabem ali aproximadamente 215 salgados dentro de cada bandeja. Totalizando aí, gente, aproximadamente 3.400 bolinhas de queijo dentro do ultra por ciclo, tá bom? Cada ciclo do ultra ali pode durar em média de 2 até 3 horas e meia, dependendo da quantidade de salgado que você coloca dentro dele. Então isso é muito relativo. Agora, a seguir, eu vou deixar para vocês o vídeo que eu fiz hoje na produção de coxinha, onde eu mostrei para vocês todo o passo a passo, como é que a gente utiliza o equipamento, em relação ali às funções que ele tem. Eu explico tudo no vídeo que eu fiz hoje de manhã e eu vou mostrar agora para vocês. Ele é um equipamento grande, gente, precisa de espaço, tá bom? Inclusive em volta dele, ele não pode ficar encostado na parede. Um detalhe muito bom dele também é que ele tem rodinhas, facilitando aí, né, o transporte dele, né, de você andar com ele pra cá, pra lá. É alto aqui embaixo, então você consegue limpar por baixo, varrer, passar pano, jogar água tranquilamente. Então é super tranquilo de movimentar a máquina para um lado e para o outro, tá bom? Por conta das rodinhas. Aqui o painel dele é digital, né? E abrindo aqui, ó, para mostrar para vocês, ele vem aqui com essa grade aqui dentro pra gente colocar as bandejas. Vou tirar ela e mostrar ali dentro pra vocês como que é. Olhem, aqui dentro tem esse mega ventiladorzão. E aqui embaixo fica o motor, tá? Então aqui por dentro fica desta maneira. Todos os dias a gente faz a limpeza dele, tá? Porque depois, conforme ele começa a descongelar, ele vai ficando com água parada aqui dentro. Então daí a gente tem que enxugar, tá bom? Tirar todo o excesso da água, não deixar ficar acumulando, porque senão essa água começa a escorrer aqui, tá? Agora, aqui atrás, na lateral, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu entrar aqui, ó. Tem aqui a ligação dele, já vem esse plug com ele, tá bom? A gente só precisava comprar, o Danilo falou que tinha que comprar alguma coisa aí pra ficar mais firme. Aqui, ó, eu acho que tá parafusado aqui na caixinha, né?
Só que tinha que tirar essa caixinha e colocar um outro adaptador aqui. Ah, ele tem uma torneira aqui, ó. Conforme ele vai descongelando, ele vai soltando a água. Daí a gente colocou este baldinho aqui para a água começar a cair dentro do baldinho. Daí quando enche, você vai e joga fora, descarta a água, né? E aqui atrás fica o motorzão dele também, tá bom? Então é isso, ó. Ele tá afastado da parede para que o calor que solta deste motor consiga girar aqui atrás. Finalizamos aqui a nossa produção. Deixa eu mostrar para vocês. Essa divisória, ela cabe até 16 bandejas, tá bom? E cada bandeja dessa, a gente coloca, em média, 150 salgados dentro. As bolinhas de queijo, quando elas estão arrumadinhas uma do lado da outra, cabem em média 215 bolinhas de queijo, tá bom? Uma do ladinho da outra. A coxinha eu não arrumo bonitinho uma do lado da outra porque dá muito trabalho, tá? Então eu coloco desta maneira, em média 150 salgados dentro de cada bandeja. E aí neste ciclo com 16 bandejas dentro, eu consigo congelar aproximadamente 2.500 salgados. O nosso ultra congelador, ele é, como mostrei aqui para vocês na frente, ó, ele é de 40 quilos, tá bom? E se eu colocar aí as 16 bandejas com 150, 160 salgados dentro de cada bandeja, vai dar aproximadamente aí, gente, 48 quilos, 50 quilos de salgados dentro do ultra congelador. Então, por isso, o tempo de congelamento pode variar de acordo com a quantidade de salgado que tem dentro do ultra. Então, aqui, ó, provavelmente vai levar aproximadamente aí 2 horas a 2 horas e meia para congelar essa quantidade de coxinha que eu tenho aqui dentro do ultra. Quando a gente faz bolinhas de queijo, por exemplo, e a gente lota isso daqui, leva aí aproximadamente 3 horas e 15 para finalizar o ciclo de congelamento, porque vai depender da quantidade de salgado que você coloca dentro da máquina. Deixa eu mostrar aqui para vocês também este outro modelo de bandeja que veio junto com o ultra congelador. Quando você compra, você tem as duas opções de escolher, que pode ser tanto esta daqui, que é de alumínio, né? Eu acho que fala o material, que é mais fininha, baixinha. E este modelo, que é igual ao que nós já tínhamos aqui, gente. Porém, a diferença inclusive, quando eu comprei o ultra congelador, eu pedi pra moça, pra vendedora, estas bandejas. E daí, ela nos deu de brinde este outro modelo, tá bom? Mas eu havia escolhido aquele outro modelo porque eu já tinha dessas bandejas. Só que quando o ultra chegou, a gente foi tentar colocar as nossas bandejas nesses buraquinhos aqui, ó. Esse daqui é até maior, o de cima ali, é até tranquilo, até coube a bandeja que nós tínhamos. Mas esses daqui, eles são menores, a altura dele. E aí as nossas bandejas não entravam neste buraco, porque essas bandejas que vêm com o ultra congelador, a altura é bem menor, tá bom, gente? Então as nossas outras bandejas, por exemplo, que a gente já vendeu, elas cabiam 200 salgados dentro dela tranquilamente, tá? Por mais que ficasse um sobre o outro, dava tranquilamente. Já esta daqui, gente, não cabe os 200 salgados, tá bom? Porque fica um em cima do outro. E aí, quando você empilha as bandejas desta maneira, acaba amassando todo o salgado que tá aqui embaixo. Então, nessas bandejas, você consegue colocar um salgado do lado do outro. Porque se você começar a jogar um monte em cima, quando você for empilhar, vai amassar tudo. A não ser que você realmente não vai empilhar, né? Daí você pode pôr um pouco mais de salgado, 180 salgados ali, e já vir direto e colocar aqui dentro do ultra congelador, que daí não tem risco nenhum de amassar. Mas, se você precisar empilhar as bandejas, vai amassar os salgados. Então, nós temos aí as 16 bandejas dessas de alumínio e a gente ganhou mais 16 dessas aqui de plásticos empilháveis, tá bom? Agora a gente vai ligar aqui o ultra, ó. É só encaixar aqui, fechar a porta.
Fechei aqui, sempre verifica se fechou muito bem, tá? Porque às vezes ele volta novamente. Se você não empurrar certinho até dar um treque ali, ele acaba ficando aberto. Agora aqui o painel dele a gente vai ligar. É só segurar aqui o botão de liga. Pronto. Este número de 28, gente, é quantos graus tá lá dentro da máquina neste momento, tá bom? A gente trabalha aqui com menos 30. Se você precisar aumentar ou diminuir, é só você clicando aqui, ó, tá vendo? A setinha para baixo e a setinha vermelha para cima. O Danilo tá com a mão na frente, a gente não consegue ver. Só que você tem que clicar nesse 7 e aqui, ó, aumentar ou diminuir, tá bom? A gente aqui, como eu falei para vocês, trabalha com menos 30. Outro detalhe, quando a gente ligou o equipamento, ele acende somente esta luzinha vermelha, né? Que ele começa ali o motor dele a trabalhar para gelar. E aqui, ó, acabou de acender o ventilador, que é quando aquele ventiladorzão lá dentro, que eu mostrei para vocês, começa a trabalhar. E ele tem também a opção de degelo, tá bom? Que daí eu só preciso ver no manual como que faz para ativar o degelo. Tá? No manual vem explicadinho ali para você acionar esta parte. Outro detalhe é sobre o barulho. Vocês estão ouvindo? Ele faz bastante barulho, tá, gente? Incomoda, tá? Por enquanto ainda tá um barulho ainda tranquilo, mas tem alguns momentos que ele aciona algum motor que faz um barulho um pouco mais forte. Ele gera também muito calor, solta um ar quente aqui na frente e lá atrás, tá bom? Então ele faz bastante barulho e gera muito calor dentro do ambiente também. O Ultra já finalizou, a gente vai começar a embalar aqui os salgados. Deixa eu só explicar um detalhe para vocês, ó. Toda vez que ele chega, né, a gente deixa em menos 30 graus. Quando ele atinge a temperatura que a gente pediu, ele desliga. E se você não vem aqui e desliga ele completamente, né, aperta o botão de desligar para você começar a embalar os salgados, ele vai começar a cair a temperatura que tá lá dentro do Ultra. E quando ele chegar em menos 27 graus, ele liga automaticamente sozinho, tá bom, gente? Então a gente sempre deixa em menos 30, quando ele cai 3 graus, a própria máquina religa novamente sozinha, para que não deixe cair tanto a temperatura que está lá dentro do Ultra, mantendo o produto sempre congelado, tá bom? Então aqui agora a gente vem, ó, vou desligar aqui com vocês, só segurar aqui, desligou, fica com essa luzinha aqui vermelha, tá? A gente não tira ele da tomada, a não ser que esteja com dias de chuva forte, com riscos aí de queda de energia, aí sim a gente tira ali atrás da tomada, tá bom? Mas caso ao contrário, a gente só desliga mesmo aqui no botãozinho desliga e desliga. Agora eu vou abrir, não sei se dá pra vocês verem, ó, tá saindo o vaporzinho. Agora o Danilo vai pegar ali, ó, uma bandeja e ele já tá congelado, gente. Agora a gente vai começar a embalar os salgados. E aí o que que a gente faz? A gente vem aqui, tira 2, 3 bandejas para poder começar a embalar o salgado e a gente fecha a porta, tá? Não deixa a porta aberta. Enquanto estiver ali embalando os salgados, a gente prefere deixar a porta do Ultra sempre fechada, porque senão o salgado começa a bandeja às vezes até começa a soltar água, gente. Ele começa a descongelar mais rápido, tá bom? E o salgado acaba ficando úmido. Então, a gente faz dessa maneira, ó. Tiramos 3 bandejas aqui e eu venho e deixo a porta do Ultra fechada até eu finalizar as bandejas e pegar mais aqui dentro. Estamos finalizando aqui, ó, de embalar. Como vocês podem ver, ó, a bandeja, ela começa já a suar, tá vendo? Ó, aqui ainda tá congelado e aqui já tá começando a derreter, tá? Então, por isso que a gente tira as bandejas, embala e depois a gente abre e pega mais bandeja aqui dentro para que não comece a derreter desta maneira. Aqui nesta bandeja, ó, tem pouco salgado. Opa, quase caiu, coloquei aqui embaixo. Tem pouco salgado nesta bandeja, mas daí o salgado já começa a ficar úmido, tá bom? É isso, ainda tá congelado, normal, só que aí ele começa a ficar mais úmido.
Então, por isso que a gente tem que ir tirando aos poucos as bandejas. Finalizamos de embalar tudo salgado e agora, gente, a gente deixa o Ultra aberto assim, ó, pra ele começar a soltar aí o gelo dele, né? Que às vezes fica na parede do ultracongelador, dentro do motor também, ele começa a descongelar e aí ele vai soltando água. Hoje é domingo, a gente só fez a produção de salgado e a gente já está indo embora. Mas normalmente, à tarde, já fica aqui uma poça de água e aí eu pego um guardanapo e vou tirando o excesso dessa poça de água rapidinho e enxugo aqui dentro, tá bom? E ali atrás, aquela mangueira transparente que eu mostrei pra vocês, ela vai soltando um pouquinho de água, daí na hora que enche ali o baldinho, não chega a encher, tá bom? Fica menos da metade, aí é só jogar a água fora, tá? E como eu falei aqui pra vocês, que ele tem a opção de gelo, mas eu estava lendo aqui, ó, no manual, e aqui explica, ó, o degelo deverá ser acionado quando o evaporador estiver com excesso de gelo ou quando o equipamento perder o rendimento. Aí é só pressionar essa tecla aqui, ó, segurar ela por alguns minutos, alguns segundos, que ele vai acionar a opção DEF, tá vendo? Até aparecer o DEF. E aí o equipamento volta a funcionar automaticamente em até 30 minutos. Então daí ele faz o degelo e ele volta a funcionar normalmente, tá, gente? Então é isso, mas praticamente a gente só utiliza aqui, ó, o botão de liga e desliga e o set, né, pra gente definir ali qual vai ser a temperatura, só segurar aqui e definir se vai subir ou diminuir a temperatura, tá bom? Dia seguinte por aqui, o Ultra, ó, já soltou todo o gelo dele, essa é a quantidade de água, tá bom? Que soltou aqui da produção de ontem, que eu mostrei pra vocês. Então daí eu venho com o pano e com o baldinho, vou mostrar pra vocês o baldinho aqui atrás, ó. Ele descongelou e soltou isso daqui de água. Daí eu pego este baldinho aqui e vou passando o pano e torcendo dentro do balde, pronto, e finalizo, gente. Mas, ó, super tranquilo de limpar, não faz bagunça nenhuma, né? É só tirar mesmo o excesso de água. Daí a gente tira esta grade aqui pra fazer a limpeza e depois encaixa ela no local novamente. Gente, agora eu quero falar pra vocês em relação à qualidade do salgado, né? Qual foi a diferença que a gente percebeu ali depois que a gente começou a utilizar o Ultra congelador. Assim que o Ultra chegou, a gente pediu ajuda ali para alguns seguidores que já têm o equipamento, já utilizam há algum tempo, e eles nos deram algumas dicas no Instagram, né? Que daí eu fiquei na dúvida, qual é a temperatura que a gente deve utilizar, né? Como que funciona ali essa questão. E aí alguns seguidores nos falou que eles utilizam ali em menos 24 graus, menos 26 graus, e aí a gente começou a fazer o teste, gente. Como vocês já sabem, os nossos salgados, a gente não passa em um ligante, tá bom? A gente passa direto na farinha de rosca de padaria para levar pro congelador, tá bom? E aí a gente fez ali os primeiros dias em menos 24 graus. E quando a gente foi fritar esses salgados, gente, eu não gostei do resultado final. Ele começou a fazer muitas bolhas, ou às vezes ele saía completamente ali alguns pedaços da farinha de rosca. Então na hora que a gente ia fritar, ficava muito feio o salgado e eu não estava gostando. Principalmente a coxinha, gente. Eu comecei a me incomodar, eu falei, não é possível, tá ficando feio, eu não tô gostando. E aí a gente foi testando menos 28 graus, menos 30 graus e a gente fez teste até menos 32 graus. E até que eu cheguei à conclusão que menos 30 graus ficou perfeito aqui para nossa realidade. Pode ser que você aí realmente utilize em menos 24, menos 26, porque você faz o processo ali de passar em um ligante para depois empanar o seu salgado na sua farinha de rosca. Mas na nossa realidade não funcionou desta maneira. A gente realmente precisou utilizar, a gente precisa, na verdade, utilizar o Ultra em menos 30 graus, tá bom? E aí sim ficou perfeita as nossas coxinhas, os nossos salgados. Outro detalhe que também não dá certo, quando a gente faz aí a produção em dobro de coxinha, eu falo sempre de coxinha, gente, porque é sempre a produção de coxinha que tem aí a maior demanda, onde a gente sempre tem que estar fazendo salgado em dobro, tá?
E quando a gente precisa fazer em dobro, às vezes a gente acaba enchendo demais as bandejas para colocar no ultracongelador no primeiro ciclo de uma vez só. Gente, aqui também não rola fazer isso, tá? Toda vez que a gente tem que fazer coxinha em dobro e enche demais as bandejas, não fica bom, tá? O salgado finalizado já não dá certo, acontece a mesma coisa. Ele começa a dar ali as bolhas, começa a sair alguns pedacinhos de farinha. Então, assim, não adianta lotar demais o ultracongelador, porque ele não vai congelar perfeitamente, pelo menos no nosso caso. Vamos ver futuramente, quando a gente tiver uma empanadeira e tiver que passar ali na esteira com o ligante, se de fato vai trazer alguma diferença aí, né, na hora de congelar, se vai ficar perfeitinho também na hora de fritar, tá? Mas quando a gente faz aí a coxinha em dobro e enche demais o ultracongelador, eu não gosto do resultado final. O ideal é, de fato, fazer uma produção de 2.400 coxinhas, congelar, fazer a segunda produção de mais 2.400 coxinhas e aí sim congelar a parte, tá bom? Esse é o ideal. Já as bolinhas que a gente consegue colocar ali em média 3.400 bolinhas de queijo é super tranquilo, gente. Não dá problema algum na hora de fritar, tá bom? Mas a coxinha dá trabalho. E aí a única diferença, assim, né, a mais que eu notei é que solta menos farinha de rosca dentro da fritadeira elétrica, gente. Quando eu ia limpar a fritadeira a cada 15 dias, por exemplo, tinha uma camada bem grossa ali de resíduo embaixo da fritadeira. E hoje em dia parece que dá assim um dedinho e meio só de resíduo. Não cai tanto resíduo assim como antes, que dava aí uns 3 dedos aí praticamente de resíduo que ficava embaixo na fritadeira. Na hora de tirar, praticamente enchia um saquinho de lixo. Hoje dá menos ali, dá metade de um saquinho, tá bom, gente? É apenas essa a diferença. O restante é mais a questão de rapidez, agilidade, ganhar tempo na hora de congelar e finalizar o salgado. Agora, gente, por que nós escolhemos a empresa Gênesis Refrigeração, onde foi o momento que a gente bateu o martelo e decidimos que era aquela empresa onde a gente iria investir em um ultracongelador. Bom, gente, quando a gente entendeu que a gente de fato precisava comprar um ultracongelador, a gente começou a pesquisar no YouTuber e a gente viu vídeos aí do Abner, né? E aí a gente começou a ver diversos vídeos no Instagram, pesquisar mais sobre o equipamento e a gente entrou em contato com a empresa. A gente também chegou a entrar em contato com uma outra empresa de ultracongelador. Só que na Gênesis Refrigeração, gente, a vendedora deu uma atenção maior. É um equipamento caro, como todo mundo aqui sabe, e ela teve ali paciência, né, em explicar, tirar as dúvidas, nos passar todas as informações com tranquilidade, sabe? Respondia sempre as nossas perguntas, deixou à disposição para a gente ir até a empresa, conhecer a empresa. Quando a gente começou a pesquisar sobre o maquinário, foi bem na época que a gente estava indo na feira da FIPAM, se eu não me engano, no mês de julho. Foi ali no final de junho para começo de julho, algo assim, que a gente começou a pesquisar. E aí a gente falou que ia para São Paulo. E aí a vendedora, não, pode vir até a empresa para vocês conhecer, ver o equipamento de perto, fique à vontade, né? Mas ela deu toda ali a atenção, explicando tudo sobre o equipamento, tirando todas as dúvidas. E ela havia passado o primeiro orçamento pra gente, que se eu não me engano foi em torno de R$42 mil e alguma coisa, mais o frete de entrega, tá bom? E aí a gente ficou naquela dúvida tal, e o Danilo perguntou se eles estariam na feira, né, em São Paulo, na Expo Center, na FIPAM. E aí ela falou que não, que a empresa não participava da feira, mas que na semana da feira ia ter um valor promocional para quem fechasse com eles. E aí ela falou assim, Danilo, vamos fazer um seguinte, vamos aguardar até a semana da feira e quando a empresa me passar aqui o relatório de valores, eu mando para você se vai ter algum desconto no equipamento que você tá vendo ou não, e aí você analisa. E aí a gente, ok, então vou aguardar o seu contato, né, pra gente saber se a gente vai fechar ou não. E quando chegou próximo, gente, se eu não me engano, foi na quinta-feira. Na segunda já ia começar a feira da FIPAM.
E aí na quinta ou na sexta-feira ela entrou em contato. Danilo, eu já estou com a tabela de valores e o equipamento que você estava vendo por 42 mil está saindo por 38. Analisa, vê se você tem ainda interesse. E aí a gente, caiu bem, né? Já deu ali uma diferencinha de 4 mil reais, né? E aí a gente foi ver com ela, né, em relação ali às formas de pagamento que eles aceitavam. Imediatamente o Danilo também já entrou em contato com o banco para fazer ali uma simulação de financiamento para a gente saber, né, quais eram as possibilidades. A vendedora também passou ali as possibilidades de comprar diretamente com a empresa. E aí ela pede para você mandar os dados para ela puxar e ver se a empresa dá esta opção para o nosso CNPJ. E foi então quando a gente decidiu de fato que a gente iria fechar com ela, tá bom? E aí ela puxou lá todos os dados e ela falou assim, ó, sua empresa foi aprovada. Caso você tenha interesse em fechar, financiar diretamente aqui conosco, foi aprovado o seu CNPJ. São essas as condições. Dar ali um valor de entrada para eles começarem a produzir o equipamento, gente, ele é sobre encomenda, tá? Depois que você encomenda, eles pedem até 60 dias para entregar o produto. Então, você precisa dar um sinal ali de entrada para eles iniciar a fabricação do seu equipamento. E aí, quando você for retirar o equipamento ou pedir para entregar o equipamento, você tem que finalizar, né, o pagamento do restante, seja ele parcelado diretamente com eles ou da maneira como você escolheu, né, passar no cartão ou pagar à vista depois que eles entregam o produto para vocês, tá bom? Aqui, para nossa realidade, a gente escolheu dar um valor de entrada e financiar diretamente com a empresa Gênesis Refrigeração, porque daí eles nos parcelou em até 10 vezes o restante, tá bom? E assim, gente, nós não pagamos juros, a gente pagou exatamente ali o valor do equipamento. Quando você faz o financiamento pelo banco, o valor do equipamento ia sair quase 2 equipamentos. É como se fosse um carro, gente. Na verdade, o valor do equipamento, eu falo que é um carro popular aí que a gente utiliza no dia a dia. É um carro estacionado dentro da nossa empresa. Então, assim, se você for financiar diretamente com o banco, vai ter os juros bem parecido com o de um carro, gente. Onde você leva um carro e paga quase 2 carros. Então, a gente optou em parcelar em no máximo 10 vezes diretamente com a Gênesis Refrigeração, onde a gente não ia ter juros. Por mais que iria ficar parcelas pesadas, são parcelas puxadas, tá bom? Bem pesado. Mas em 10 meses a gente iria ali se apertar e pagar o quanto antes este equipamento e ficar livre desta conta o quanto antes. Já que pelo banco as parcelas ia ser tipo R$1.000 a menos, porém ia ser 3, 4 anos pagando e ia pagar quase 2 equipamentos. Então, pra gente acabou valendo mais a pena parcelar em 10 vezes sem juros diretamente com a empresa, tá bom? Agora, em relação à entrega do equipamento, é cobrado à parte, tem ali o valor do frete. No nosso caso, se eu não me engano, ia ficar em torno de R$1.100, algo assim, para entregar aqui pra gente em Votorantim. Sabendo que nós estamos a 2 horas aproximadamente da empresa, tá? Então a gente optou em alugar um carro e ir buscar o equipamento até a empresa. Alguns seguidores falou, né, em relação ao risco que tem de você fazer isso, porque quando uma transportadora entrega o equipamento para você, ela está assegurada de qualquer risco ou acidente que aconteça durante o percurso até chegar à sua casa, à sua empresa. Já da maneira como a gente fez, não, a gente poderia correr riscos, né? Se acontece algum acidente no caminho, por exemplo, a responsabilidade seria completamente nossa. Mas graças a Deus, o percurso era próximo e foi super tranquilo, tá? Chegou lá na empresa, a empresa tem o carrinho, né? Tem ali a empilhadeira, coloca em cima do carro, você vem embora. A gente embrulhou ele muito bem, levou lona, né? Corda, tudo certinho. E quando chegou aqui para descarregar, o equipamento é extremamente pesado.
Foram 5 homens para descarregar ele, tá bom? Do carro. Dá trabalho. Depois que eles conseguiram tirar de cima do pallet, foi mais tranquilo, porque o equipamento tinha rodinha e na casa da mãe do Danilo tinha rampa. Então, a gente desceu com o equipamento até a empresa pela rampa, foi super tranquilo. Mas analise isso antes de você comprar o equipamento, tá bom? Veja aí se entra na sua casa, caso seja casa, né? As portas costumam ser mais estreitas. Verifique isso antes, gente. Se as medidas, tudo certinho, passa aí na porta, tudo certinho, se dá pra você entrar, se não tem escadaria, por exemplo, porque é quase missão impossível, tá? Eu acho que daí você tem que contratar um guindaste pra subir com equipamento e escadas. Mas é isso. Agora, sobre todos os documentos que vem aqui junto com o equipamento, vem alguns documentos junto, tá bom? Que é o manual do proprietário, onde ele explica aqui todas as funções do equipamento, né? Todas as funções que ele tem aqui. Regulagem padrão do ultracongelador, tá bom? Vem aqui algumas informações. O contrato de venda e instalação. Instalação, gente, foi super tranquilo. Até porque, lembrando que o irmão do Danilo, ele é eletricista. Então, é ele quem faz esses serviços aí pra gente. Então, foi super tranquilo. A empresa já manda ali o plug certinho. No nosso caso, ela mandou o plug pra colocar na parede, que é aquele negoção, né, azul ali que eu mostrei pra vocês, que a gente coloca na tomada. E foi o irmão do Danilo que arrumou tudo ali e instalou pra gente, tá bom? Então, foi super tranquilo, mas aqui vem explicando também o manual de instalação, caso você tenha dúvidas, vem aqui também. E daí, por último, são os boletos, né? Que na hora que você vai pegar ali o ultracongelador, ele já te entrega ali os 10 boletos monstros para você pagar também, tá bom, gente? Então, é isso que vem junto com o equipamento. Eles entregam aqui a pastinha com todas as informações sobre o equipamento, a nota fiscal também, né? Tem aqui a nota fiscal, tudo certinho. Ah, deixa eu ver aqui o valor redondinho para vocês que a gente pagou, ó. O equipamento saiu por R$ 38.390, tá? Este foi o valor final que a gente pagou do equipamento, tá bom? Então daí a gente, como eu expliquei pra vocês, quando você faz a compra do equipamento, você pode escolher ali qual é o tipo de bandeja que você quer, tá? Se vai ser a de alumínio ou a de plástico toda furadinha. A gente havia escolhido de alumínio e a vendedora nos deu também a de plástico toda furadinha, tá bom, gente? Agora, em relação a suporte técnico, a gente já precisou utilizar e eu vou explicar aqui pra vocês. Foi um dia que estava muito calor, a gente finalizou a nossa produção e a gente ligou o Ultra e ele não acionou, tá bom? Não ligou. E aí a gente entrou em desespero, só que tava muito calor no dia. E aí o Danilo rapidamente já entrou em contato com o suporte pelo WhatsApp e foi respondido rapidamente. E aí o técnico começou a pedir para ele, olha, desmonta para mim, por favor, e faz uma filmagem para mim ver como que tá por dentro do equipamento. E aí o Danilo entrou atrás ali do ultracongelador, tirou aquela portinha e fez uma filmagem mostrando tudo para ele. E na filmagem ele conseguiu ver que tinha geladeira próximo e o freezer também do lado. Aí ele falou, cara, eu acredito que tá gerando muito calor aí. O equipamento tá muito próximo da parede e eu vi que tem uma geladeira e um freezer do lado. Puxa o equipamento mais para frente para que o calor consiga circular atrás do equipamento. E foi isso, gente. A gente só puxou o ultracongelador mais para frente, afastamos ele um pouco da geladeira e do freezer, esperamos um pouquinho e logo ele já voltou a funcionar. Mas em relação ao suporte foi super rápido, tá bom? O técnico ali deu uma atenção pra gente, ele fez algumas perguntas, pediu o vídeo e no vídeo ele conseguiu ver que de fato o Ultra tava ali muito próximo de muitos equipamentos e aí não conseguia circular o ar perfeitamente, tá bom? Por isso que ele pausou. Daí, depois que a gente abriu o espaço para ele, ele respirou, ele voltou a funcionar normalmente, tá? Então já fica a dica para você, tá bom? Como eu expliquei, precisa ter espaço, tá? O equipamento, ele é grande
e em volta dele precisa ter espaço para esse ar circular, porque na frente dele e atrás fica ali gerando calor, tá? Como eu expliquei no vídeo também aí que eu mostrei para vocês, sobe um vapor muito quente, então ele fica ali circulando aquele ar. Então ele não pode ficar encostado na parede e não pode ter nada tão próximo dele nas laterais. Então é isso, gente. Eu espero aí ter esclarecido todas as suas dúvidas. Caso eu me esqueci de falar de alguma coisa, pode deixar nos comentários que eu respondo vocês. Mas aqui pra gente valeu super a pena, super recomendo, né? Caso aí a sua demanda comece a crescer, você tenha pouco espaço aí para congelar os seus salgados, valeu muito a pena o investimento, nos ajuda muito, graças a Deus, desse ultracongelador. Senão esse mês de dezembro a gente estava lascado, a gente ia ter que fechar aí o iFood, o delivery e ficar somente com os buffets mesmo, tá bom? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha interesse, eu vou deixar também o contato da vendedora na descrição do vídeo. Entre em contato daí com a vendedora para tirar suas dúvidas. Eles têm a opção do equipamento trifásico e monofásico, como foi no nosso caso. O monofásico é o que todo mundo tem aí em casa, tá bom? É o relógio tradicional. O trifásico fala que ele gasta menos energia, mas aí você tem que verificar se você tem aí na sua casa, porque eu acredito que não vale a pena você trocar o relógio da sua casa só para adquirir um equipamento desse, tá bom, gente? No monofásico já dá para te atender tranquilamente, mas se de repente aí, né, na sua empresa tem essa opção de trifásico, você pode também pensar em adquirir, porque dizem que ele economiza mais energia. Mas aí você pode estar conversando com a vendedora, ver certinho qual é a melhor opção, ela explica também sobre isso para vocês, tá bom, gente? Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!